Graça e paz no Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast De Cristão para Cristão. Para você que tem acompanhado o podcast De Cristão para Cristão, sabe que trata-se de um programa baseado em um painel de perguntas e respostas. É um momento onde nós temos a oportunidade de escolher temas que são escolhidos com muito carinho, temas de relevância sob o ponto de vista cristão, e temos a oportunidade de semanalmente estar com convidados mais que especiais, e você tem a oportunidade de acessar todo esse conteúdo, tanto no YouTube, se assim você quiser assistir, quanto baixar o áudio no Spotify, podcast De Cristão para Cristão. O propósito desse podcast é nos fazer pensar, refletir, ponderar, e fruto desse exercício da conversa, do pensamento, da reflexão, nós possamos ser pessoas melhores, seres humanos melhores, gente melhor, melhores cristãos. Hoje teremos a oportunidade de refletir sobre um tema mais que especial: pastoralidade, vocação, dilemas e desafios. E eu estou tendo um privilégio aqui de receber dois príncipes de Deus, pastor Osmar Lucas e pastora Dalva, duas potências potencializadas. Eu acho que são anjos disfarçados de gente, são pastores mais que especiais, que a gente tem vontade de abraçar, de estar junto, de estar perto. São pastores da Assembleia de Deus no conjunto Parigô de Souza, em Londrina, Paraná. Você que não é de Londrina, quando passar por Londrina, vá lá no conjunto Parigô de Souza, na Assembleia de Deus, você vai receber um abraço de dois príncipes de Deus, pastor Osmar e pastora Dalva. Sejam muito bem-vindos ao podcast De Cristão para Cristão. Obrigado, pastor Dantas. Eu cumprimento a todos que estão neste momento nos ouvindo, e é um prazer estar aqui. Dalva, seja bem-vinda. É inexplicável esse carinho, essas palavras que você falou, a gente fica até meio assim, né, para continuar agora respondendo. Mas agradecemos esse carinho. Nós que estamos muito felizes e tenho certeza que será de uma edificação muito grande para todos que estão nos acompanhando. O senhor está muito elegante, pastor, com esse chapéu aí. Daqui a pouco eu vou ver, se o senhor permitir, eu vou colocar esse chapéu na minha cabeça. Pastor Osmar e Mandal, fiquem à vontade para vocês responderem. Quantos anos vocês têm de casados? Quem viu quem primeiro? Quem tomou a iniciativa? Como é que foi esse mistério aí, essa história aí, pastor? É complicado, hein, pastor? Olha, é o seguinte, fazem 49 anos que nós nos casamos. Dia 23 de dezembro de 1973. 1973, lembrou o dia. Quem que viu quem aí? Não, ele só errou a data, viu, pastor? É dia 22. Eita, pastor! Você tinha 23 anos. 1973. 73. É uma vida. Pastor, o que é vocação pastoral? E eu estou fazendo essa pergunta a dois pastores que a vossa vida é um sermão. Pastor Dantra, é um chamado divino, com certeza. E também nasce de nós a vontade de fazer a obra do Senhor. Nós temos uma palavra em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. E, como já disse, é um chamado divino, mas deve também partir de nós o desejo de realizar a obra para o Senhor. E é Deus que nos chama, porém, nós devemos responder com disposição à proposta divina, ao chamado divino. Isso aconteceu com Isaías, quando ele teve aquela presença de Deus na vida, aquele mover do Espírito, e houve a pergunta: quem irá por nós? E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Um chamado de Deus,
e uma disponibilidade do ser humano para fazer a obra do Senhor. Então, nós sabemos que há uma renúncia, muitas das vezes, do eu, né, para que Deus possa fazer algo na nossa vida e nos usar em sua obra. E eu quero dizer que Ele nos escolhe, porque João capítulo 15, versículo 16, ele disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeeis, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Isso é muito importante. Resumindo, vocação, pastor, é amar. Porque João escreveu dizendo, próprio Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Em primeiro lugar, amor. E em segundo lugar, servir. Porque o próprio Jesus, ele disse, Mateus 20 e 28, eu não vim para ser servido, mas para servir. Esta é a chamada e a vocação do pastor. E eu desejo aqui, o apóstolo Paulo disse assim, no capítulo 4, versículo de número 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. E o versículo 2 diz assim, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando vós uns aos outros no amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E ele diz, no versículo 11, ele mesmo, Deus, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Eu acho fantástico, pastor, porque a Bíblia diz que é Deus que deu pastores à igreja. Deus não dá igrejas a pastor, né? Deus dá pastores à igreja como dádivas. E as dádivas de Deus, os presentes de Deus, eles são irrevogáveis. Felizes as comunidades de fé, cujos pastores são dessa classe. Pastores que foram dados por Deus. Porque os pastores dados por Deus são esses que têm essa compreensão que o senhor falou aí. Amém. A vocação de amar, a vocação de cuidar, servir. É a vocação de servir. Excelente, pastor. Obrigado por essa aula. Obrigado por essa aula. Há quanto tempo vocês estão pastoreando e quantas comunidades de fé vocês já pastorearam? 43 anos fazem que nós iniciamos ali na igreja do Jardim Santo Amaro. Então, nós sabemos que é uma chamada que, muitas das vezes, há alegria, mas há choro também. E quando eu iniciei ali no Santo Amaro, em 1979, eu era construtor e deixei uma casa em Cambé, no centro, e fui residir no fundo da igreja do Jardim Santo Amaro. E como eu trabalhava de dia e cuidava da igreja à noite, e o trabalho estava muito bom, Deus abençoando, salvando. Fiz vigília ali que Jesus batizou 22 pessoas com o Espírito Santo numa noite. E eu vou te falar algo que você talvez não saiba. Pastor Elias era ovelha lá. Ovelha do senhor? Pastor Elias Moraes. Pastor Elias Moraes é o atual pastor presidente da Assembleia de Deus de Londrina. De Londrina. É bom frisar, porque tem muita gente que nos assiste que não é daqui. Isso.
né? Ele era jovem e tocava no grupo. Glórias a Deus. E dado o trabalho que estava muito bom, Deus abençoando, e era a primeira obra, nós nos combinamos, eu e a Dalva, em casa, de voltar para a nossa casa em Cambé, parar. Aí agora é com ela, né? E essa de parar, com a pergunta que o pastor acabou de fazer, o que é uma vocação? Eu considero que seja uma convicção interior para nos colocar à disposição de Deus. Porque eu creio que foi exatamente nesse momento que eu tive a convicção do que é se entregar nas mãos de Deus por inteiro. E nós combinamos quietinho lá em casa, que nós voltaríamos, porque tínhamos 3 crianças pequenas. E que nós íamos servir ao Senhor da mesma forma, porque o Osmar sempre foi líder de jovens, e eu comecei muito cedo no círculo de oração, e nós já vivíamos uma vida de ajudar o dirigente no trabalho. E ele falou, olha, eu fui chamado para ajudar, eu não quero responsabilidade. Fiquei tudo alegre, né, pastor? Mas foi impressionante. Ele havia marcado o nosso trabalho de círculo de oração. O pregador convidado não pôde vir, enviou um parente dele do Rio Grande do Sul para pregar, então olha o trabalhar de Deus. Mas naquela noite que antecedia o trabalho, eu tive um sonho da minha casa, muito arrumadinha, como eu gostava, mas só que na frente tinha uma corrente, um cadeado enorme, e aquilo era ferrugem, pastor, que se pegasse, dissolvia. E eu ouvi uma voz, e eu sei que é a voz de Deus, porque a voz de Deus ela é inconfundível. E ele disse, Dalva, junte tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, e o ladrão não rouba. E eu despertei e falei, eu não vou contar para o Osmar, porque se eu contar para ele, ele vai dizer assim, que é Deus falando que a gente vai continuar cuidando de igreja. E eu não quero isso para mim, eu pensei. Fiquei bem quietinha. De manhã, era a manhã do trabalho, o pregador de fora olha para a minha cara, sentado no primeiro banco da igreja, e diz, minha irmã. Eu me lembro muito bem de ouvir minha irmã. O resto foi um painel com o sonho muito explícito, como eu havia sonhado. Minha casa muito arrumada, mas aquilo, pastor, era ferrugem, que era um pó. E a voz novamente falou comigo. Então eu tive a convicção que ali foi uma chamada de Deus. Por isso que eu disse que eu considero que tem que ter uma convicção interior, porque senão a gente abandona logo de início. E já passou 43 anos. 43 anos. Vocês pastorearam Santo Amaro? Dentro dessa pergunta, né, que você fez, nós pastoreamos Santo Amaro. E do Santo Amaro nós abrimos uma congregação no Jardim Ana Rosa. E, aliás, de Cambé abrimos o Santo Amaro. Deus nos deu essa oportunidade na casa do irmão Pedro Borges. Começou os cultos no Santo Amaro. No Ana Rosa, aquela igreja que está lá, iniciou-se na casa, eu iniciei na casa do Jorge Goulart, que ainda não tinha igreja. E quando eu fui para o Santo Amaro, do Santo Amaro eu também comecei o Anelisa, na casa do irmão Moacir, que hoje é uma grande igreja lá. Do Santo Amaro eu vim para o Semiramis. Abri o Semiramis, porque não tinha ainda tido pastor lá. Eu comecei no Semiramis. Do Semiramis eu abri o trabalho de Maria Cecília. E do Semiramis eu abri o trabalho do Raimital. Então, isso aí, tudo aconteceu na minha vida, é algo de Deus. Do Semiramis eu fui para o Ouro Branco, do Ouro Branco fui para o Silvino, do Silvino fui para a Central, da Central voltei para o Semiramis. Na Central, quando eu estava na Central, eu abri o trabalho A Tarde da Vitória.
trabalho lá da Vila Europa, na casa do irmão Pedro, Jardim Europa. Fui eu que abri aquela igreja também, iniciei lá. E daí da Central voltei para o Semiramis, e do Semiramis voltei para a Central novamente. Aí, quando eu estava no Semiramis, eu abri a casa de recuperação Resgate. E quando eu voltei para a Central, quando eu estava no Semiramis, quando eu estava na Central pela primeira vez, nós iniciamos o Demel. Ninguém sabe. Pastor. O Demel, sabe como que iniciou, como que nasceu? Numa vigília de 3 pessoas orando. Eu lembro do nome de um, que é o Satiro Storben. O outro não lembro o nome. E eles colocaram o nome Demel. Só que, eu preciso honrar ele, porque foi ele que colocou esse nome. Só que parou ali. Depois que eu voltei para a sede a segunda vez, aí que eu, reiniciei o Demel. Fantástico. E da Central eu fui para o Santa Rita, e do Santa Rita para o Paraíba de Souza, estou lá até hoje. Eu acho interessante, pastor, que a vida de vocês é como uma poesia escrita por Deus. É claro que houveram dias de inverno, de primavera, de verão, outono. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas a Bíblia diz que um planta, outro rega, e é Deus quem dá o crescimento. E nós, mais jovens, às vezes a gente chega nessas localidades e encontra lá um templo tão bonito, tão aconchegante, e a gente não faz nem ideia do trabalho, do preço pago, do sangue, suor e lágrimas derramados, semeados, que nos antecederam, que nos precederam. E hoje eu me sinto privilegiado aqui de estar tendo essa oportunidade de ouvir de vocês esse testemunho. Poxa, que legal. Perguntar a vocês cuidam de tanta gente. Quem cuida de vocês? Realmente, quem cuida de nós é Deus, tendo pessoa que tem o amor de Deus e contribui para que nós continuemos nesta obra gloriosa. Mandalva, vocês cuidam de tanta gente. Quem cuida de vocês? Sim. É um cuidado tão especial do Espírito Santo, pastor Dantas, é inexplicável. E o Espírito Santo colocou no coração dos irmãos, de todas as pessoas que passaram por nós nessa caminhada, um amor que a gente percebe que ele é sincero. Existe uma reciprocidade aí. E lá em casa é assim, se a gente mandar um pedido para a igreja de oração, que alguém está doente, pastor, é um plantão de orações, de carinho e de mensagens. Então, somos sustentados pela misericórdia de Deus e pela oração dos irmãos e o carinho das pessoas. E eu vou testemunhar aqui. Amém. Isso, de certa forma, reflete na comunidade. Eu já tive o privilégio de ministrar em algumas igrejas aqui em Londrina. E tive o privilégio de ir lá na comunidade pastoreada por vocês, Assembleia de Deus, Conjunto Paraíba de Souza. E lembro que no dia que cheguei, a impressão que tive é algo metafísico, né? É metafísico, assim. O acolhimento é extraordinário. E isso, com certeza, claro, é fruto de uma obra de Deus, mas com certeza é fruto também do zelo, do carinho com que vocês cuidam de pessoas. Pastor Dantas. É gente cuidando de gente. A gente poderia citar muitos nomes nessa trajetória nossa,
mas é infinito. Mas eu posso lembrar de uma situação, isso faz já mais de 20 anos, eu estava enfermo, e como eu trabalhava por conta, então as coisas foram se acabando. E a irmã Maria, nós chamamos ela de Maria, enfermeira, ela levantou de manhã para comprar o leite e o pão. Deus falou com ela: traz 2 leites. Ela parou: traz o dobro do pão que você vai trazer, você vai comprar. Ela não sabia, não estava sabendo nada, mas ela foi lá e fez, comprou. Aí ela já aproveitou e fez uma cesta, e Deus disse: leva para o meu servo. E chegou na hora. E uma outra ocasião também, como eu disse, né, podemos citar tantas bênçãos. Em 2013, eu também estava com problema de hérnia de disco, muita dor, sofrendo. Posso citar o nome, a Sara Baranek. Ela fez uma janta muito saborosa. Sim. Então, pastor Dantas, viu que privilégio? Assim, esse preço da renúncia, muitas vezes a gente acha que ele é caro, mas ele é tão compensador. E eu sei que o Espírito Santo olhou para o Osmar, olhou para mim e viu a nossa incapacidade, porque somos incapazes. Só que nós prometemos dar tudo de nós em favor dele que nos amou. O segredo, pastor, desculpa, o segredo é andar nas pegadas de Deus. E eu tenho essa experiência. Deus mostrou para mim. Eu estava numa lavoura muito bonita, muito linda. Tinha chovido. E tinha umas pegadas muito grandes. E eu comecei a andar naquelas pegadas. E lá na frente tinha uma moita de espinho que dava 3 metros de comprimento. Eu pisei na pegada aqui e consegui pisar na outra pegada. Quando eu fiz isso, eu perguntei: quem passou por aqui? A voz disse: foi Deus. Enquanto você estiver pisando nas pegadas dele, nada vai te barrar. Eu me emociono. O senhor sabe que quem anda nas pegadas de Deus se tornam abraços de Deus na vida de gente. Amém. Amém. Glórias a Deus. Vou até repetir. Quem anda nas pegadas de Deus se tornam abraços de Deus. Amém. Na vida de gente. Amém. Convém ressaltar que o senhor falou do DEMEL. Hoje o DEMEL tem uma diretoria de missões da Assembleia de Deus de Londrina, né? Departamento de Missões da Assembleia de Deus de Londrina. Tem um campo de ação bastante extenso, e estou falando isso para aqueles que não conhecem aqui a nossa estrutura, e é um privilégio saber que Deus usou o Senhor para semear essa semente aí. Muito bom, pastor. Inclusive bom. O Projeto Lucas, não é, pastor Dantas? Que faz um trabalho fantástico. Verdade. De missões, não só em Londrina, mas eles já fizeram em estados e até fora do país. E Deus tem abençoado, né? Verdade, verdade. Durante os anos que vocês são pastores, têm cuidado de pessoas, pastoreando em comunidade de fé, pastoreando igrejas, vocês já lidaram com muitos conflitos entre ovelhas, entre membros, com certeza, não é? Com certeza. Eu sei que não existe uma receita de bolo, mas, na opinião de vocês, quais os princípios que devem nortear o pastor na solução de conflitos em uma comunidade de fé? Fique à vontade para responder. Eu tenho, assim, plena certeza, convicção, que é indispensável ter intimidade com o Espírito Santo. Desde que você se torna íntimo com o Espírito Santo, você não passa dificuldade em causa nenhuma. Por quê? Vamos ter dificuldades.
porque nós sabemos das nossas limitações. Só que, pastor Dantas, você sabe o que é viver essa experiência. Tem uma voz que vem lá, eu não sei explicar esse processo. E isso, para mim, chama-se Espírito Santo. E outra coisa importante é você saber ouvir, entender as pessoas, esperar que o Espírito Santo dê a resposta certa. A gente não se apressar em querer achar que sabe alguma coisa. Na verdade, eu achei importante você dizer que não é como receita de bolo, mas eu quero dizer para você que, na verdade, temos uma receita. É a palavra de Deus. Sim. É a Bíblia Sagrada. Porém, nós temos consciência de que não temos realmente a resposta pronta e nem resposta fácil, né? A dependência exclusiva do Espírito Santo de Deus. Eu me lembro de uma situação de que eu estava dando discipulado para uma pessoa que havia se convertido, e ele fez uma pergunta a mim, dizendo: pastor, eu estou num beco sem saída. Ele se converteu e a esposa não. E ele disse: o senhor sabe que nasceu um bebê lá em casa. E a minha esposa não abre mão de batizar o neném. Como nós dissemos aqui, a sua pergunta, e não tem receita, não existe receita, mas existe o Espírito Santo. E no momento que ele estava falando, eu disse: Espírito Santo, me dê uma resposta. Quando ele terminou de falar, já tinha a resposta. Eu disse para ele: Cláudio, você não vai falar mais sobre o batismo. Eu vou orar, você vai chegar em casa e vai dizer: fulana, vamos apresentar a criança na igreja? Não fale em batismo. E vocês vão apresentar a criança na igreja e Deus vai fazer a obra. No sábado, chega ele, a esposa católica, com a criança para ser apresentada. Apresentamos. Final da mensagem, ela aceitou Jesus como Salvador. Nunca mais se falou em batismo. A resposta minha seria outra, né? Cada um tem a sua convicção, mas a resposta do Espírito Santo foi tremendo, foi maravilhosa. Como já disse o poeta, né? Amar ainda é a melhor terapia. Não é verdade? Amar ainda é a melhor terapia. O apóstolo Paulo, ele faz uso da seguinte expressão: tenho sentido dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Vocês já tiveram que lidar com esse sofrer com, até que Cristo fosse gerado na pessoa? Em outras palavras, não desistiram, não obstante sucessivas intercorrências e tropeços por parte da ovelha, e vocês insistiram até que Cristo fosse gerado. E o valor dessa pergunta é porque eu temo que pastores dessa safra estão acabando. Você entende? Pastores dessa safra estão acabando. E há uma nova geração chegando de profissionais do púlpito que administram tijolos, mas esqueceram de pessoas. Sim. Então, como que é esse? Vocês já tiveram que lidar com esse sentir dores de parto até que Cristo seja gerado na ovelha? Com certeza, pastor Dantra. Eu deixo para a Dalva dizer alguma coisa nesse sentido. Eu vou contar 2 testemunhos apenas, porque tem muitos. Glórias a Jesus. Mas nós temos um casal, inclusive, a irmã Rose e o irmão Arnildo, que são participantes de Cristão para Cristão. Eles vão ouvir nesta noite esse testemunho, e eu glorifico a Jesus pela vida deles. Ele, um homem
totalmente ímpio, pastor. Aquela pessoa que não gostava de crente de forma alguma, maltratava a irmã, não deixava ir para a igreja. Descarregou um revólver. Eu e Osmar íamos levar ceia na casa de uma outra irmã distante, porque não podia nem sonhar que ela tinha sido batizada e participava da ceia escondido. Mas Olha nós só, fomos vocês eram os pastores da igreja. pastores da E igreja. levavam a ceia lá na irmã. Na irmã, porque ela não podia ir na igreja, porque o marido maltratava, e inclusive ele chegou um dia totalmente possesso por demônios, com um revólver novo. Ele comprou um revólver totalmente carregado, deu 3 tiros na irmã Rose e as balas não saíram. E ele ficou inconformado. Como é que pode ele ter comprado um revólver novo e aquilo acontecer? E nós, nessa caminhada, era como uma dor de parto, pastor. Ver uma ovelha sofrer, chorar, desejosa de ir para a casa de Deus e não podia. As crianças eram pequenas, mas nós nunca nos cansamos de ir lá, visitar, orar com ela e levar a Santa Ceia. Sabe o que acontece, pastor? Naquele dia ele viveu uma experiência. Ele soube que Jesus Cristo realmente vive e vive para sempre. E que o homem não faz nada dele próprio. Ele teve um encontro com o Senhor a partir daquele dia. Hoje é presbítero lá no Parigô de Souza e ela prega a palavra de Deus aí. Inclusive, muitos do Brasil para Cristo conhecem a irmã Rose, porque ela foi dirigente do Círculo de Oração muitos anos na igreja e agora é membro lá no Parigô de Souza, junto conosco, adorando ao Senhor. E você quer falar, não? Tem uma outra situação também, lá no Semiramis. Uma mulher se converteu a Cristo e o esposo não deixava, não queria saber que ela havia se tornado crente. Olha a estratégia. Deus é maravilhoso. Nós tivemos um batismo central. Eu pedi para o pastor Ivo, não solta a água do tanque quando terminar o batismo. Deixar o tanque cheio, que segunda-feira, meio-dia, o esposo vai estar trabalhando, eu vou trazer ela e nós vamos batizar. Isso foi feito. Batizamos ela na segunda-feira, só ela, escondida do marido, e levava a ceia na casa da mãe do pastor Ney, era vizinha, ela ia lá na casa da mãe do pastor Ney, tomava a ceia, porque o marido não sabia que ela era crente. Olha só. E hoje todos servem ao Senhor. Isso é maravilhoso. Puxa vida. E, pastor, eu trouxe um outro testemunho, porque esse casal congrega lá na Central. A irmã, às vezes, ela... Sabe, a gente vai cansando no caminho de orar e não... Às vezes, essa palavra vai ser muito útil para mulheres que estão orando em favor da salvação do esposo ou de filhos. E ela vinha orando há tantos anos para a salvação dele, e nada. Ele era de uma seita ateísta. Então, Deus para ele não significava nada. Mas ela engravidou e teve um menino muito lindo. Pastor, o menino nasceu com um problema no umbigo. Morte decretada pela medicina. A criança ia morrer. Como sempre, nós fizemos visita, tratava eles com muito carinho, e ele também. Ele falou para ela, Jaira, chame o pastor Osmar para vir orar para o menino. Se Jesus curar ele, eu vou para a igreja. Hoje, irmão Aparecido, que é um obreiro ali na Central, louva e engrandece o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E são milagres na nossa trajetória. Então, pastor, foi como sentidor de parto. Porque você fica ali, vivendo dia após dia, caminhando com estas irmãs, com estes irmãos, como Osmar falou dessa irmã também. Porque, pastor, é tão cruciante querer ir para a casa de Deus e não poder. Eu tenho a impressão que vocês são a encarnação daquilo que li de um poeta, que ele dizia assim, eu gosto muito de poesia. Eu também. Ele dizia assim, aprecio as pessoas que se alegram com o meu sorriso, mas eu amo aquelas que seguraram na minha mão e caminharam comigo antes do sorriso.
Que lindo. Antes do sorriso. É maravilhoso Não é? demais. Pastor, o senhor está muito elegante com esse chapéu. O senhor me permite eu fazer uma pergunta para o senhor? Eu com o chapéu? O senhor me permite? Com certeza. Eu posso? Rapaz, isso aí vai ficar legal isso aqui em mim. Meu irmão. Nem Salomão, em toda a sua grandeza, teve esse privilégio, viu, pastor Osmar? Vou pelo menos fazer uma pergunta de chapéu com o senhor. Tá bom? Pastor, como lidar com a sensação de impotência diante de cenários absurdos? E não poucas vezes nós somos visitados pelo dia mau. Pelo dia mau. E não poucos procuram o pastor ou a igreja quando tudo já deu errado. E como lidar com essa sensação de impotência? Olha, pastor, nessa caminhada, nós já passamos por muitas dificuldades, muitos problemas, muitos obstáculos, né? E eu costumo dizer, meu irmão, que quando nós tomamos uma decisão, ela não é nossa, mas Deus nos orienta, nos dirige, e nós venceremos qualquer guerra, qualquer peleja, porque Ele está conosco, né? O Salmo de número 46, Deus Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E nós sabemos que nós enfrentamos porque Deus está conosco. Deus está conosco, né? E Deus nos usa assim de uma forma que a gente não tem capacidade realmente. Estou lembrando de um caso aqui que, olha, é demais. Quando eu estava fazendo um programa de rádio, e um certo dia o Espírito Santo, ele me usou e eu disse: você que aí na sua casa ligou o seu rádio por acaso, o seu esposo está na UTI, Espírito Santo, irmão, e você está nesse desespero, mas você não ligou o rádio por acaso, é Deus falando contigo. Se você dobrar o seu joelho aí agora, nesse instante, você vai receber a bênção, seu esposo vai ser curado. Ela não era crente. Ela ligou o rádio por ligar. Ela pensou: meu Deus, esse homem está falando comigo. Ele falou que se eu dobrar o joelho e acreditar, ele vai orar e eu vou receber. Ela dobrou o joelho. E ali, ela fez a oração do jeito dela e eu orei. Ela tomou a decisão de ir para o hospital. Chegou no hospital, o esposo havia saído da UTI e estava já no banheiro. E ela ficou apavorada, porque não viu ele. Resumindo, hoje o Edivaldo, ele é pastor da nossa igreja, e ele foi curado porque ele tinha caído de um animal, ele era domador, e todos diziam que ele não precisava nem se socorrer mais porque tinha morrido. E hoje ele é pastor da nossa igreja. Então isso é algo importante, maravilhoso. Incrível, incrível. Deixa eu devolver para o senhor aqui, que está pesado na minha cabeça aqui, pastor. Obrigado. Eu não tenho a mesma elegância que o senhor, não. Aliás, a pergunta foi sobre conflito, né? Não, foi sobre diante dos cenários absurdos, né? Mas o senhor respondeu muito bem. Absurdo. Não existe cenário que seja mais absurdo do que o Deus que é soberano sobre os cenários absurdos. Deixa eu te contar sobre um absurdo. Lá no Semiramis, nós, quando começamos o trabalho ali, havia uma pessoa na rua lá
que não aceitava a igreja ali de forma nenhuma. E ele disse que ia acabar com a igreja, ele ia, não no culto lá, ele ia acabar com o culto. E o inimigo usou ele foi mesmo, sem camisa, bermuda. Um homem que dava 2 de mim ou mais. E ele entrou só de bermuda. E quando ele entrou na igreja, ele queria falar e não conseguia falar. Ali já Jesus tirou a voz dele. E eu desci do púlpito, o Espírito Santo me usou, desci do púlpito, coloquei a mão no ombro dele e falei, vamos lá para fora. Ele saiu andando como uma ovelha. Aí, nessas alturas, a esposa dele já tinha chamado a polícia já para prender o pastor. A polícia levou ele. Aí a polícia disse, pode continuar o culto e depois vocês vão lá na delegacia. Terminamos o culto, chegamos lá, falei, pode soltar ele. E hoje ele é crente também. Fantástico. Eu fico pensando, se vocês me permitem, assim, a impressão que eu tenho, eu falo isso, por exemplo, eu vou pegar meu pai como exemplo. Meu pai já está com o Senhor. Meu pai já está com o Senhor. Meu pai, ele não tinha a mesma formação acadêmica que eu. Por exemplo. No entanto, ele era 10 vezes mais piedoso que eu. Entende? Pode ser que eu tenha mais acesso a mais informações Sim. do que meu pai. Mas eu via o meu pai numa dimensão espiritual que eu não experiencio aquela dimensão que o meu pai. E a impressão que eu tenho é que, como eu disse antes, essas experiências é algo que a minha geração não conhece mais. Não obstante nós julgarmos termos mais conhecimento, mais acesso à informação, e etc. Mas algo se perdeu. Eu acho que a gente ficou muito adulto. O senhor entendeu? Eu acho que nós ficamos muito adultos e, ao ficarmos muito adultos, nós passamos a depender menos de Deus. Essa é a impressão que eu tenho. Os nossos pais, eles, como faltava às vezes recurso, faltava informação, faltava conhecimento, então eles dependiam muito de Deus, da intervenção de Deus, oravam muito. E hoje parece que nós somos autossuficientes. Então, esses testemunhos que vocês vão contando aqui é uma coisa que hoje a gente não vê mais. A gente não vê mais. Não é? O senhor falando aí da palavra que o senhor deu no rádio, e a senhora lá escutando a palavra, e Deus agiu dessa forma, não é? E esses detalhes, pastor, são alguns que Deus permitiu que o senhor tivesse conhecimento. Sim. Mas só Deus sabe, e a eternidade revelará a quantidade de pessoas que foram alcançadas pela vida de vocês, pelo trabalho. Só Deus sabe. E esse testemunho é muito lindo. Se você permitir um dia, esse casal vem aqui contar detalhadamente, porque essa história ela é muito mais longa. É por 2 vezes distância de 2 anos. Aconteceu nesse primeiro momento, dali, e eles não... Jesus curou e eles não... Dali mais ou menos 2 anos, se ela vir aqui, ela vai contar. Ela liga o rádio novamente, quem estava falando? Pastor Osmar. Era a continuidade para a salvação deles. Poxa Porque, vida. pastor Dantas, infelizmente, há os não privilegiados em ouvir a palavra de Deus, porque moram em lugar distante, pessoas que não tinham recursos. Antes, aqui, nós não tínhamos essa facilidade de circular que ia para os bairros, para os distritos, era tudo muito difícil. E eles moravam num lugar assim. Então, ela ficou 2 anos sem ser
evangelizados, sem ser acompanhados, sabe? Fantástico. Quais são os maiores sacrifícios e renúncias na vida de um pastor? E quais são suas maiores alegrias? Eu considero, pastor, que um dos maiores sacrifícios e renúncia é o da família. É como o pastor acabou de falar agora, você tem o privilégio hoje de ter teologia, ter feito uma faculdade. Graças a Deus, você é a voz de Deus que se levantou em Londrina para, de cristão para cristão, atingir áreas em que outrora nós ainda não havíamos alcançado. Eu faço parte, o Osmar também, desse povo, igual o seu pai, dependência total de Deus, do Espírito Santo. E naquela época, eu considero que um sacrifício para mim, eu paguei muito caro o preço de renúncia, a minha família. Por quê? Eu fiquei 36 anos na liderança de um círculo de oração, por mais de 20 anos no rádio, e ainda morava no fundo da igreja, ou igual aqui na Central, nós moramos 12 anos ali do lado da igreja. Eu agradeço muito a Deus, porque Deus me fez gerar filhos ali que estão sendo missionários no Japão, em outros países. Eu louvo a Deus. Só que quando eu olho para os meus filhos, pastor, às vezes eu sinto vergonha deles. Porque às vezes eu os deixei à parte, só que eu sempre tive confiança que deles Deus estava cuidando. Então, como você perguntou, qual é o maior sacrifício e o maior preço de renúncia? Eu considero que para mim foi esse. Perfeito. Pastor, pastores também se machucam. E as feridas que vocês tiveram ao longo do caminho, e se o senhor me permite aqui citar, Deus recolheu um de seus filhos. Está com o Senhor agora. De certa forma, o senhor acha que essas feridas que Deus permite nos ajuda a cuidar, a amar e a entender mais gente machucada, ferida? Com certeza, isso nos ajuda muito. Até mesmo na hora de um aconselhamento, a gente usa o que aconteceu na nossa trajetória de percas. E eu cheguei um dia no hospital evangélico e ali estava um rapaz, digo rapaz porque ele é bem mais novo do que eu, mas já tinha um filho de 18 anos. E o médico havia desenganado e ele, naquela noite, ele ia passar para a eternidade. E eu pedi ao Espírito Santo, Senhor, o que eu vou dizer para esta família, mãe, esposa e filho? Aí o Espírito Santo disse para mim, fala de você. Aí eu cheguei lá, comecei a conversar, perguntei para ele, filho, quantos anos você tem? Tenho 18 anos. Então eu posso falar com você. Perdi meu pai com 17 anos. E Deus me sustentou até o presente momento. Nunca faltou nada. Tenha esse Deus na sua vida como seu pai. Ele vai cuidar de você. Não vai faltar nada. Ele vai suprir todas as necessidades. Porque Ele supriu a minha necessidade e eu sou testemunha viva. Eles ficaram tão confortados com esta palavra, que foi de Deus, e eu vim embora. Quando foi à noite, ele partiu para a eternidade. Eu já estava visto, e o cunhado dele foi lá, à tardezinha, depois de mim, e ele que voltou testemunhando, falou, pastor, foi de Deus o senhor ter ido lá. Eles ficaram num conforto com as suas palavras. Eu falei, não foi eu, foi o Espírito Santo. Então, as percas nossas
muitas das vezes, ela serve para nós ajudar outras pessoas. Essa é a realidade. Perfeito. Como última pergunta, é uma pergunta junto com um pedido. Vai um pedido junto, assim, na pergunta. Vocês, ao longo dos anos, pastorearam muita gente. Vocês têm muitos filhos, filhos do coração, filhos da fé. Pergunta ao senhor, pastor, para a senhora, pastora Dalva, tem lugar no coração de vocês para mais um? Mais um, a família dele. Isso. E todos os que fizerem parte da vida E dele. tem lugar, cara? Tem lugar. Sempre tem. Tem. Sempre tem. Poxa, muito bom estar com vocês aqui. Pastor Dante, você permite eu complementar só um pouquinho Sim. sobre a pergunta anterior? Sim, Eu considero que feridas, pastor, que deserto, os vales e até o luto, eles fazem parte da nossa vida. A morte do meu filho me trouxe um aprendizado sem tamanho. Eu sempre valorizei o amor de Deus. Mas, a partir dali, acompanhar meu filho indo desenganado pela medicina para um centro cirúrgico e saber que poderia não ter mais um retorno, foi assim a coisa mais angustiante para mim. Só que, de repente, o Espírito Santo me passava que era para mim valorizar o que é o amor de Deus. O que hoje muitos não fazem. Às vezes vão para o culto e não valorizam o que é o grande amor de Deus por nós. Porque Deus tinha um só, pastor. Era um enfeite do céu. Eu considero, era tudo de bom que ele tinha, porque oceanos, mares e tudo que ele criou é belo. Mas um filho, você sabe o que ele significa para um pai. E o pastor Moisés, ele escreveu no livro, e eu até anotei essa frase, que todo bom guerreiro, ele tem marcas internas e marcas externas. Então, é maravilhoso viver aqui e carregar as marcas de Cristo. se vocês me permitem, eu vou falar isso com muito respeito, carinho e temor. Eu sei que saudade não tem prazo de validade. No entanto, na agenda de Deus, está marcado um dia dos encontros e reencontros. Aleluia. A dor, por mais absurda que seja, a dor, a saudade, o sofrimento, é por enquanto. Por enquanto. É. Por enquanto. E é apenas sob os olhos do amor e da fé que a gente prossegue, apesar de. Olhos do amor, por saber que o objeto do nosso amor, seu filho, meu pai, estão nos braços do Pai. Amém. Glória a Deus. E olhos da fé por ter a certeza do reencontro. Amém. Do reencontro. Pastor Osmar, pastora Dalva, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Foi um presente de Deus para nós. Tenho certeza, só Deus sabe o alcance, até onde vai tudo que foi falado aqui, as pessoas que vão nos assistir, as pessoas que vão nos ouvir, os problemas que elas têm passado, os dilemas. E eu acho, pastor, que o senhor deixou o pessoal com um gostinho assim, poxa, eu queria eles para mim. Né? Eu queria eles para mim, e tenho certeza que o conjunto Parigô de Souza foram afortunados, bem-aventurados, presenteados com duas preciosidades lá, pastor Osmar Lucas e pastora Dalva. Muito obrigado, Deus abençoe. E pode mandar um beijo para meus filhos? Pode, por favor. Wesley. E não esquece do novo agora. O Wesley, a Keila, a Keilisiane, o Emerson está com Jesus, está assim, num lugar maravilhoso, aguardando a volta de Jesus. Tem a família dele, que são especiais do nosso coração. Pastor Dantas, Deus te abençoe e te recompense. Você, eu já te falei, é mais do que meu filho, a Beth, os seus filhos, toda a sua família. Você mora no coração, na alma, né, Osmar? Na nossa casa, é direito a tudo, a igreja. Muito obrigado. Vocês são uma bênção, pastor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado
por esta rica e abençoada oportunidade. Vocês exalam o bom perfume de Cristo. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês, não só hoje, mas para sempre. Até o próximo podcast, se assim Deus permitir. Beijo no coração, Deus abençoe.